Buenas, galera, bora lá para mais um dia, né? Bora projetar essa quinta-feira cheia das copas, né? Várias copas, vários jogos, duelos de gigantes aqui para a gente acompanhar hoje. Então, bora projetar essa nossa quinta-feira. Bora, galera! Buenas pra todo mundo. O Match Odds está no ar e a Academia das Apostas Brasil tá com vocês mais uma vez. Esse é o primeiro dia que repete no ano, né? A gente começou 2026 numa quinta-feira que eu tô rindo pra não chorar, né? Daquela quinta-feira, 1º de janeiro, né, Mari? 3 0-0 da Premier League, 4 empates. Não foi nada legal. Desculpa lembrar isso, galera, né? Cobrador de churrasco, nosso querido aí, que é o rei do under, não aproveitou, tava curtindo seus greens, né? Tirando uma folga, um descanso, então acho que dá pra dizer que foi triste pra todo mundo. Então esperamos que seja a melhor quinta-feira de 2026. Olha só que expectativa legal pra hoje. E vocês encontram no nosso site tudo, né, com estatísticas, as prévias, os prognósticos. Encontram também os artigos com as melhores apostas do dia, as melhores apostas múltiplas do dia, as melhores apostas para NBA e muito mais estão lá em academiadasapostasbrasil.com. E aí, quem tiver de acordo pode seguir na Novibet, na Betano, casas que a gente recomenda para vocês para essa quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Quinta-feira de maratona aqui na academia, né? Nós temos como destaque ao longo do dia de hoje, começando pela Europa, nós temos Supercopa da Espanha, semifinal, é Supercopa da Espanha, mas acontece na Arábia Saudita, né? Então vale fazer esse registro. O Derby de Madrid, às 4 da tarde de Brasília. Nós temos antes, uma horinha antes, a Supercopa da França. E aí a coisa muda de figura, porque é direto a final e o jogo também acontecendo fora do país, mas esse vai ser no Kuwait. E ainda temos a Série A italiana com dois jogos dessa quinta-feira, um deles, jogo do Milan, importante na briga pelo título, e o campeonato inglês com uma partida também partidaça, hein? Arsenal e Liverpool na briga pelo título, o Arsenal é o time a ser batido. Só que o dia não para por aí, né? Nós temos ainda campeonato catarinense, cearense com um jogo cada um, e o Paranaense com 2 jogos, um deles estaremos acompanhando, mais um time da Série A do Campeonato Brasileiro vai fazer a sua estreia, e é o Atlético visitando a equipe do Andraus. Então, vale fazer esse registro para quem está conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, mais um longo dia aqui com a Academia, com oportunidades para irmos trabalhando, irmos acompanhando com vocês, tá certo? Todo mundo convidado, esperamos todos aqui com a gente nas 3 transmissões que estaremos fazendo. E aí pode ter uma polêmica, né, Mari? Talvez a galera vai dizer, por que não vão transmitir o Derby de Madrid? Olha, era um jogo digno, né, de ser transmitido aqui na academia. Mas, em primeiro lugar, galera, o que a gente busca aqui com vocês sempre na academia? Quantidade também. E não bateria o horário do Atlético de Madrid e Real Madrid com o PSG e Olympique de Marselha, que é um grande clássico e esse já vale taça, já é a final. E também não bateria com Arsenal e Liverpool. Então, se a gente fizesse o Derby de Madrid, ficaríamos só com o Derby de Madrid na tarde brasileira, noite europeia. Então, qual foi a saída que achamos, né, Mari? A gente vai estar de olho também no Derby de Madrid. Mas nós começamos 3 da tarde, horário de Brasília, 18 horas para Portugal Continental, com a Supercopa da França. Um pouquinho antes, 2h30 da tarde, para quem quiser trabalhar, ainda tem Cremonese e Cagliari pela Série A italiana, que é um confronto direto. Cremonese com 21 pontos, Cagliari com 18, times que tentam se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento.
pode ser aí uma oportunidade de trabalho para quem começar ainda mais cedo. Mas tomem cuidado, tá? Cremonese nem fez gol nos últimos 4 jogos que disputou, e aí perdeu 3 deles, empatou 1 por 0-0. O Cagliari vem de uma derrota, mas foi só por 1-0 para o time do Milan. Ganhou o último jogo fora, que foi contra o Torino. O Cagliari tem um retrospecto aí de 3 vitórias justas, né? Magrinhas por 1-0 contra a Cremonese dos confrontos diretos mais recentes, mas o último jogo em Cremona deu Cremonese. Então, quem for trabalhar essa partida, fica ligado aí, estuda bem, tá lá o nosso site com recomendações para vocês. Tem a prévia também para esse jogo da 19ª rodada da Série A italiana. Mas a gente chega então para Supercopa da França, o troféu dos campeões, como chamam na França. E aí a situação é a seguinte: nós temos ao longo da história a Supercopa da França tem como atual campeão o PSG, que ganhou as últimas 3 edições. Importante trazer aqui esse registro, né? Então a gente tem aí o PSG dominando, né, o futebol francês, como todos muito bem sabem, e teremos agora, né, essa possibilidade da equipe do PSG conquistar um tetracampeonato da Supercopa da França. PSG tem 13 títulos e a última vez que foi tetracampeão, na verdade, ele ganhou uma sequência de 2013 a 2020, ou seja, ele foi octacampeão e, portanto, né, enfileirou esses títulos de 2013 a 2020. A última vez que chegou, então, a 4 consecutivos, passou e foi a 8. Teve o Lille campeão contra o próprio PSG em 2021, e aí o PSG ganhou as últimas 3 edições. A edição passada já foi em Doha, no Catar, ganhando do Mônaco, e agora, então, o jogo vai ser no Stade Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. Bom, dito isso, PSG e Olympique de Marselha estarão se enfrentando. É um grande clássico francês. O Olympique de Marselha ganhou 3 vezes o troféu dos campeões, a Supercopa. A última vez foi em 2011, em Tanger, no Marrocos, quando venceu pelo placar de 5-4. Bom, desde então, o Olympique de Marselha chegou à final em 2020, uma final que foi disputada na França, em Laon, e perdeu para o PSG pelo placar de 2-1. Então, tenta dar um troco, tenta dar uma resposta para essa disputa que acontece em jogo único, já é final, ao contrário aí do que aconteceu na Itália, do que está acontecendo na Espanha, não tem, né, essa invenção aí de semifinal. Até porque, convenhamos também, né, Mari, se a gente for olhar para a história aqui da competição e do que aconteceu também das últimas temporadas, a gente vai chegar em algumas conclusões bem importantes, né? Porque o PSG ele chegou à conquista tanto do campeonato como da Copa da França na temporada passada, e o Olympique de Marselha entrou então como o vice-campeão francês, né? O PSG poderia, convenhamos, né, já ser aclamado campeão, né? Por mérito, a gente não pode discutir isso. É tipo a situação ali do Barcelona na Espanha. PSG ganhou as últimas 2 edições da Copa da França. Dentro da disputa do campeonato francês, nem se fala, né? Ele é o atual tetracampeão e ganhou 7 das últimas 8 edições, embora esse ano esteja disputando principalmente com o Lan, mas aqui, acima de tudo, tem uma grande rivalidade que está em jogo. PSG e Olympique de Marselha medindo forças para ver quem será o supercampeão da França. O PSG, ele não perde, Mari, desde 29 de novembro, quando perdeu para o Mônaco no Principado por 1-0. Desde então, foram 4 vitórias e 2 empates. Em um desses empates, como o Flamengo, né, no Mundial, depois se sagrou campeão do mundo nos pênaltis, vamos lembrar bem. E
Da parte do Olympique de Marselha, o time vem de uma derrota no domingo para o Nantes por 2-0. O Olympique, matematicamente até a gente pode dizer que briga pelo título, mas está 8 pontos atrás do LAN, 7 pontos atrás do PSG, convenhamos que é muita coisa, o PSG não costuma desperdiçar tantos pontos assim. O time do Olympique de Marselha contra o PSG, no entanto, não perdeu no último jogo, né? No confronto direto mais recente, que foi por essa temporada, em 22 de setembro, quinta rodada da Ligue 1, 1-0 para o Olympique, gol contra do Marquinhos, do zagueiro brasileiro, e os Corinthians definindo o jogo para o Olympique de Marselha. Mas antes disso, o PSG tinha vencido em março de 2025 em Paris por 3-1 e o PSG ostentava uma sequência de 5 vitórias contra o Olympique, até que o Olympique venceu então em setembro. Vamos ver o que acontece se o jogo empatar. A partida vai direto para os pênaltis e a gente vai estar conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil esse duelo entre PSG e Olympique de Marselha. Bom, sobre escalações, o que nós podemos projetar para quem nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil? Formações esperadas para este duelo. No time do PSG, algumas baixas, o Kang In Lee, sul-coreano, perdeu os últimos 2 jogos aí que disputou. O Kentin Enjantu, ele também está fora, segundo jogo por uma lesão muscular, e o Safonov, que teve a mão quebrada ali no jogo com o Flamengo, onde ele fez história, também já perdeu os últimos 2 jogos. Dentro desse cenário, o Luiz Henrique deve escalar Chevalier, Zaire Emery, e aí o Marquinhos como pátio, e ainda o Nuno Mendes, o meio de campo com Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, e o trio ofensivo com Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Para enfrentar o Olympique de Marselha do Roberto De Zerbi, que não conta como Naïef Aguerd ainda, pelo menos em função, né, da disputa da CAN, e afora a ausência do Aguerd, o Arthur Vermeeren cumpre suspensão porque foi expulso contra o Nantes e aí cumpre suspensão numa competição válida, né, organizada pela Federação Francesa, assim como o marroquino Nadir, que também foi expulso por 2 cartões amarelos contra o Nantes, né? O Olympique terminou o jogo com 9 em campo e esses nomes viraram desfalques. Nesse cenário, a provável escalação do Olympique tem Rulli, Pavard, o Balerdi e Medina. Na ala direita, o EA. Na ala esquerda, o Emerson. Meio de campo com Kondogbia e Højbjerg. E o trio ofensivo com Greenwood, Igor Paixão e o Aubameyang. Vamos ver o que acontece então. Esse jogo a gente vai estar conferindo já de cara. 3 da tarde, horário de Brasília. Estaremos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. E aí, quando esse jogo estiver começando o segundo tempo, vai estar iniciando também pela Série A italiana, Série A italiana é mais tarde, Milan e Genoa, pela Supercopa da Espanha. Falei uma coisa pensando em outra, né? Pela Supercopa da Espanha nós teremos na Arábia Saudita o Derby de Madrid, fiquem ligados. Também estaremos monitorando aqui Atlético e Real. Era um jogo digno de transmissão mesmo, mas como disse, né, preferimos aí estar também com vocês integralmente em Arsenal e Liverpool e passar por todos esses grandes jogos. E aí a gente vai estar monitorando aqui mais esse Derby de Madrid. Bom, nesse caso, né, na Supercopa da Espanha, é semifinal então, valendo vaga na grande final. Lembrando que ao longo da história, o Real tem menos títulos que o Barcelona, né? Real Madrid disputa como vice-campeão espanhol da temporada passada. Tem 13 títulos conquistados, o último foi em 2024, a penúltima disputa, e o Atlético, por sua vez, conquistou só 2 vezes a Supercopa e a última foi em 2014. Bom, um deles vai chegar à grande final, vamos ver o que acontece
estaremos atualizando para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Todo mundo convidado aí também para a gente acompanhar em paralelo essa Supercopa da Espanha. O Atlético se classificou como terceiro colocado de La Liga, já que o Real Madrid foi vice-campeão, né, tanto da La Liga como da Copa do Rei, e o Barcelona campeão de La Liga e da Copa do Rei. Na ideia original, né, Mari, era para estar um campeão de cada, um vice-campeão de cada, mas acabou dando repetição aí de primeiro e segundo lugares para Barcelona e Real Madrid. O Atlético não perde desde 6 de dezembro, quando perdeu para o Bilbao por 1-0, de lá para cá 4 vitórias e um empate, o empate mais recente domingo, com a Real Sociedad 1-1 em San Sebastián, e o Real Madrid embalado por 4 vitórias, domingo fez 5-1 em cima do Betis, sendo que a última derrota foi para o Manchester City em 10 de dezembro por 2-1 pela Liga dos Campeões. O último derby, estivemos acompanhando aqui um jogaço, 5-2 pro Atlético, e antes disso tivemos também um placar de 1-0 pro Atlético, mas com classificação do Real Madrid nos pênaltis pela Liga dos Campeões por 4-2, isso em março, na temporada passada. A última vez que o Real Madrid ganhou do Atlético, de fato, nos 90 minutos, foi no jogo de ida dessas oitavas da Liga dos Campeões, fazendo 2-1. Vamos ver também o que acontece nessa partida. Estaremos aqui atualizando para vocês da academia. O Diego Simeone não tem o Nico Gonçalves e o Lenglet, que estão lesionados. O Pablo Barrios é tratado como dúvida. Provável escalação tem Oblak, Llorente, Pubil, Ranco e Ruggeri. O Johnny Cardoso, Coque, o Simeone, o Baena, Sorlo e Álvares. O Xabi Alonso não tem no Real Madrid o Éder Militão, o Kylian Mbappé e o Daniel Carvajal. Brahim Dias também segue com a seleção do Marrocos, e aí o time deve ter Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger e Carreras, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, o Gonçalo Garcia e ainda o Vinícius Júnior. Vamos ver o que acontece nessa partida, estaremos acompanhando em paralelo também na academia. E aí, tem também o jogo do Milan com o Genoa, que a gente chega a pegar o início, né, pela Série A italiana. Dentro desse processo, a gente vai estar acompanhando aí os primeiros 15 minutos dentro dessa primeira live. O Milan na briga pelo título, 38 pontos ganhos, pode chegar a 41. Tem uma das melhores defesas, né, da Série A italiana, e um dos melhores ataques, com 28 gols marcados e 13 gols sofridos. Pode se consolidar também como o melhor mandante da Série A italiana, vencendo hoje, chegará a 23 pontos em casa de 30 disputados, e pega um Genoa que flerta como o rebaixamento e está no limite do limite aí para não cair na Série A italiana. Jogo no San Siro, e a gente vai estar monitorando aqui o Milan dentro da Série A italiana, com uma invencibilidade desde a primeira rodada, quando perdeu para a Cremonese por 2-1, mas perdeu recentemente para o Napoli na semifinal da Supercopa da Itália por 2-0. Voltou da Arábia Saudita, fez 3-0 em casa no Verona, 1-0 fora no Cagliari, e pega esse Genoa que não ganhou nas últimas 4 rodadas, com 3 derrotas e um empate mais recente no sábado, 1-1 com o Pisa. Última vitória do Genoa, 8 de dezembro, 2-1 contra o Udinese. E o Genoa tem um tabu aqui para tentar quebrar contra o Milan. Não ganha do Milan desde 2020. De lá para cá, nós tivemos um total de 9 partidas sendo disputadas, e aí o Milan conseguiu um total de 5 vitórias, além de 4 empates registrados. A gente vai estar monitorando também esse jogo do campeonato italiano. O Massimiliano Allegri não tem o Santiago Jiménez e o Christian Pulisic, são desfalques certos. Loftus-Cheek e Nkunku são tratados como dúvida. Nkunku provavelmente fica de fora, né? Tá há muito tempo lesionado aí, problema no tornozelo. Provável Milan tem Manhã, Tomori, Gabia, Pavlovic, Selemakers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartezaghi, Pulisic e Rafael Leão. Enquanto Daniele De Rossi, no Genoa, tem muitos problemas.
o Onana com a seleção, o Ekuban lesionado, Sigrist, Júnior Messias, Grombaik, Maxwell Cordet, e aí o Genoa deve jogar com Leali, Marcandali, Ostigar e Vasquez, Norton Kufi, Frendrup, Malinovski, Torsby, Martin, Vitinha e Lorenzo Colombo. E para fechar aqui da Europa, Maria, aí eu passo a bola para ti, a segunda live, 5 da tarde, horário de Brasília, 5 que terminar PSG e Olympique de Marselha, para Arsenal e Liverpool no Emirates, em Londres. O Arsenal é o time a ser batido na Premier League. Ele é líder, 48 pontos, e o Liverpool, que começou a rodada em quarto, não sei se ainda tem esperança de título, né, Mari? São 14 pontos de diferença, é muita coisa para o Liverpool, mesmo atual campeão, tentar tirar, mas o Liverpool pelo menos tenta permanecer no G4 para ter a vaga para a Liga dos Campeões. O Liverpool não perde desde novembro, quando tomou 4-1 do PSV em casa. Desde então, 5 vitórias, 4 empates, como empatou no domingo fora com o Fulham em 2-2. E o Arsenal não perde desde 6 de dezembro, quando tomou 2-1 do Aston Villa. Desde então, foram 6 vitórias e 1 empate, inclusive uma das vitórias no sábado 3-2 contra o Bournemouth fora de casa. Só que, Mari, o Arsenal não ganha do Liverpool desde fevereiro de 24, quando fez 3-1 em casa. De lá para cá, 2 vitórias do Liverpool e 2 empates. Último jogo entre eles, já por essa temporada, terceira rodada do campeonato, 31 de agosto, foi 1-0 para o Liverpool em Anfield, com gol do Szoboszlai. O Arteta, no Arsenal, ele não tem o Max Dalman, o Christian Mosquera e o Ricardo Calafiori, que estão lesionados. Deve jogar com Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapie, Zubimendi, Rice e Odegaard, Saka, Trossard e Gyökeres. E no time do Liverpool, o Arne Slot tem mais problemas. O Giovanni Leone, Alexander Isaac, Wataru Endo, o Stefano Bajcetic são desfalques certos, o Ekitike é dúvida e o Mohamed Salah também segue na CAN. O Liverpool deve jogar com Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz e Gakpo, Mari. Dito isso, né? Um horário prime cheio de jogo bom. A gente vai estar de olho em tudo, contando tudo para vocês. O que mais te chamou a atenção dessa quinta-feira, 8 de janeiro na Europa, Mari? Bom, aqui a intenção é trabalhar sim para o lado do Arsenal, tá? Inclusive aí no live, mesmo que o Liverpool esteja aí numa briga, apesar de eu achar que para pensar em título também já tá muito longe. Se for brigar por alguma coisa aí, acho que é pelo G4 mesmo, mas pensar em título acho que não dá. E o Arsenal não vem pipocando, né? Galera pega no pé aí do Arsenal, mas vai digna aí de ser campeão da Premier League. Só que não, também, né, todo time que vem aí numa boa sequência, ele tá cada vez mais perto de pipocar, né, de perder um jogo. Então, não vou trabalhar com handicap aqui, a gente vai ter o live para isso, né? Eu vou trabalhar com as finalizações do Arsenal a gol, tá? E a galera que pergunta, mas por que vocês não trabalham com finalizações? Bom, aqui eu encontrei uma vantagem nesse mercado, então vou trabalhar com ele, né? Que são mais de 4,5 finalizações aí a gol do Arsenal. O Liverpool tem sido um time que cede bastante finalização a gol aí aos seus adversários. Então, tudo bem que o Arsenal costuma ser aí mais efetivo, né? Mas eu vou trabalhar então com esse mercado, tá? De finalizações aqui. 4,5 finalizações a gol pro time do Arsenal. Boa, galera, fica essa ideia então para que vocês trabalhem conosco também nessa partida. Fora isso, estaremos à noite com o Campeonato Paranaense, o terceiro clube da Série A ter um compromisso oficial é o Atlético contra o Andraus, fechando a primeira rodada do Paranaense, o Atlético no grupo A, o Andraus no grupo B, que é o grupo do Coritiba. Nessa primeira fase os times jogam de um grupo contra o outro, mas atenção, hein? O Atlético vai começar a temporada com
atletas, majoritariamente aí da categoria sub-20, um elenco de aspirantes, com alguns poucos reforços do grupo principal que segue trabalhando à parte com o Odair Hellmann. Então, fica esse destaque, a gente vai estar ao vivo com vocês, sabemos que o pessoal gosta, né, de uma camisa pesada e muito mais. O Atlético subiu da Série B para a Série A e já estreia aí na Série A em 28 de janeiro, por isso começa tirando o pé nesse campeonato paranaense, foi vice-campeão da Série B e chega então para pegar o Andraus nessa disputa de primeira rodada, o Atlético que ganhou o estadual aí pela última vez nos anos de 2023 e 2024. O atual campeão é o Operário. Certo, galera? 8h30 da noite, horário de Brasília. A gente vai estar conferindo esse jogo também. O Andraus deve lutar pela permanência de novo. O ano passado escapou do rebaixamento pelo saldo de gols, pelos critérios de desempate. E agora vai ter uma chance maior, teoricamente, né, por pegar um Atlético mais enfraquecido. Fica o convite, esperamos todos aí então para PSG e Olympique de Marselha. Arsenal e Liverpool, Andraus e Atlético pelo Campeonato Paranaense para fechar a conta dessa super quinta-feira na academia. Até lá.